Bom, o Rousseau, pessoal, é um autor aí que vocês já ouviram falar, nós já tratamos. Talvez é até um daqueles autores que vocês têm com mais, como é que eu posso dizer, clareza, né, na memória de vocês, porque foi um dos últimos autores que nós estudamos lá no segundo ano. É um autor, se vocês forem ler o texto base aí de vocês no livro, né, o texto vai destacar bastante esse aspecto, porque é um aspecto importante. E isso, inclusive, até novamente aí, direcionando a essa fala da Maísa, eu entendo que ela quer dizer, concordo em vários aspectos, né? O Rousseau, ele é um desses filósofos que consegue ser, Maísa, criticado por todos os lados, tá? Ele é criticado por aqueles pensadores mais conservadores no período que ele escreve, né, no período que ele expõe suas ideias, e por outro lado ele também é criticado por aqueles ditos mais progressistas. E aí sim, Maísa, eu te coloco assim uma questão particular e pessoal, né, que quando o autor recebe tiro de todos os lados, parece que ele tem um bom senso bastante apurado, né? Ele não se deixa levar por nenhum extremo, nem outro nesse sentido. Quem sabe está alcançando lá aquela mediania aristotélica, né? Mas então ele é um pensador muito importante para o famoso movimento do iluminismo. Como eu estou falando, alguém que faz críticas ao iluminismo, que faz críticas severas a esse movimento. Ao mesmo tempo, então, que ele é criticado pelos mais conservadores e que defende, né, por certa ótica, alguns valores da antiguidade. E aqui, quando estou me referindo à antiguidade na vida do Rousseau, estou me referindo ao período medieval, né, período medieval. Vocês já sabem que o Rousseau, e esse é sempre o aspecto mais trabalhado nele, pelo menos para o Enem, né, pelo menos para o ensino médio, que é a visão política que ele possui. Então, tal lá como o Hobbes, ele é um contratualista e vai seguir aquelas mesmas estratégias que o Hobbes já seguiu para pensar o Estado, para pensar a organização política, para pensar o modo pelo qual nós devemos, né, ou precisamos, melhor dizendo, viver. Mas o conteúdo dessas partes, aquilo que o Rousseau vai caracterizar como Estado, como contrato social, como Estado de natureza, é bem diferente da perspectiva hobbesiana. Inclusive, numa das questões da prova de ontem, vocês viram lá que o pensamento do Hobbes, né, se assemelha no quesito natureza humana, o que ele pensa da natureza humana, com Maquiavel. Acho que vocês lembram que havia uma questão lá em que eu estava, acho que eu coloquei um trechinho da fala do Maquiavel sobre o ser humano, e aí vocês tinham que apontar qual era o autor que ia nessa linha do Maquiavel, não é o Hobbes. Então, os dois acreditam que a nossa natureza não é nada boa. E o Rousseau não tem essa perspectiva. O Rousseau não tem essa ideia. Então, ele segue muito mais uma tradição aristotélica, ao menos no que se refere a entender o ser humano como um ser sociável por natureza, que precisa do outro e que reconhece que precisa do outro para sobreviver, e também do Locke, né? Porque o Locke também defendia essa ideia de uma espécie de vida pré-social. Bom, então eu quero acelerar aqui um processo um pouquinho para depois a gente filosofar um pouco, né? Já que é a nossa última aula do segundo bimestre. Então, no aspecto do estado de natureza, as principais características que a gente costuma dizer são essas. O ser humano também, obviamente, para o Rousseau,
considera que está buscando a própria conservação, né, está buscando sobreviver, não há muito além disso que o ser humano pode ter como meta, como objetivo, como perspectiva em relação à sua vida. Então, ele precisa, nesse estágio mais primitivo da vida humana, conservar a sua própria vida. Mas veja que, diferente daquele estado de natureza hobbesiano, no caso do Rousseau, ele imagina que o ser humano ele consegue viver em paz, ele consegue viver em harmonia com o seu semelhante. Ele possui, inclusive, características tais que faz com que ele tenha como primeiro impulso, como primeiro instinto, justamente defender aquele que assemelha a ele, né? Então, por isso, o tipo de liberdade que o Rousseau defende aqui no estado de natureza não é uma liberdade ilimitada como lá no Hobbes. Não é uma liberdade irrestrita. Ela tem uma espécie de controle, mas esse controle é o próximo, esse controle é o outro, é aquele que é semelhante à minha pessoa, mas que possui a sua prole, os seus próprios interesses, né, desafios e assim por diante. Então, nós buscamos, segundo Rousseau, no estado de natureza, apenas o suficiente. Apenas aquilo que consideramos necessário para conservar a nossa própria vida. Então, o conceito aí de compaixão, né, o conceito de empatia, é muito importante na perspectiva do Rousseau. Então, não há uma distinção, como está aí na característica, entre o eu e o outro, né? Entre aquele que sofre e a minha pessoa que talvez naquele instante, naquele momento, não está sofrendo. Claro, poxa, será que o Rousseau está pensando no Jardim do Éden, né? Porque ele está descrevendo um ser humano aí muito bacana, né? Muito legal, que consegue sentir a dor do outro, consegue se colocar no lugar do outro, consegue reconhecer que não pode ultrapassar os limites da sua liberdade. Portanto, qual é a melhor maneira de descrever esse ser humano natural? Ele é o bom selvagem, né? Essa é a expressão que o Rousseau usa lá no seu livro O Contrato Social. Então, nós temos justamente uma liberdade que nos permite, nesse contexto do estado de natureza, uma evolução. Então, isso é uma coisa importante no pensamento do Rousseau e que é importante para o movimento iluminista. É natural do ser humano o desejo de se aperfeiçoar, o desejo de evoluir, o anseio, né, por se tornar, e aí a gente pode pensar na esfera pessoal ou profissional, se tornar melhor. Ora, se isso for de fato natural, pessoal, vocês considerariam esse anseio por evoluir, por progredir, por melhorar, bom ou ruim? Vamos lá, sendo bem taxativo assim. É bom ou ruim? Esse ímpeto que o ser humano tem, esse desejo, né, de melhorar. Isso é bom ou ruim? Sem ainda a gente ir adiante aí, falar das consequências disso, né? Acho que todos nós vamos ter a tendência de dizer que isso é algo bom. Ainda mais se a gente pensar numa perspectiva pessoal, né? Poxa, se eu quiser melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano, poxa, isso parece legal, parece importante, inclusive, né?
enquanto profissional? Ah, também e tal. Bom, às vezes também pode ser que ocorra à primeira vista. E aí eu já vou pedir aí para a Júlia me ajudar, já que ela foi a única que colocou aí, depende. E aí, Júlia, me ajuda. Depende por quê? Por que que depende? Por que que você não colocou logo bom ou ruim? O que que tu já refletiu aí antecipadamente? Então, o ser humano ele pode usar isso a favor dele. E é esse o ponto. O que ele vai fazer para conseguir evoluir dessa forma. Então, ele pode tanto seguir de uma maneira honesta ou ele pode passar por cima de outras pessoas. Eu acho que tá aí o ponto. Tá. Então tu pensou assim numa perspectiva de que dependendo como nós levarmos isso, né, nós podemos ter um resultado X ou Y, certo? Nós podemos ter um resultado. E aí sim, não foi essa a minha pergunta para vocês, a respeito do resultado, né? A minha pergunta foi sobre esse desejo de melhorar. A maioria pensa enquanto bom. Eu também, né? Mas a Júlia logo teve essa reflexão, bom, mas se eu olhar um pouco mais adiante, de repente o resultado desse desejo nem sempre pode ser algo bom, nem sempre pode ser algo positivo. Todos vocês conseguem entender os motivos pelo qual eu estou dizendo isso? Sim ou não? Sim? Vamos lá, vamos pensar em exemplos, né? Bom, como que eu usando desse ímpeto da minha parte, posso transformar esse desejo, esse anseio de aperfeiçoar-me numa coisa ruim? Alguém saberia me dar um exemplo? Eu sei que várias pessoas aí que são envolvidas, por exemplo, com o projeto né, do teatro. Bom, vamos supor que, não sei se é o caso, né? Alguns de vocês aí que lidam com essa área querem viver disso. Sei lá, um quer ser ator, outro atriz, e por aí vai. E, obviamente, no teatro, vocês percebem muito bem, né? Obviamente, muito mais do que eu, acho que isso é nítido, né? Que o, a necessidade de evoluir, a necessidade de melhorar, e o desejo de melhorar é fundamental, é extremamente importante, né? Conheço a série, hein, Luísa? Conheço a série. Exatamente, há 500 motivos, milhares de motivos pelos quais esse desejo que à primeira vista nós consideramos bom, pode, quando nós olhamos um pouco mais adiante, se transformar numa coisa extremamente ruim. Então, para fechar o exemplo que eu estava dando, né? Bom, se nesse grande desejo que eu tenho de me tornar um excelente ator ou atriz, e depois daí no âmbito do mercado de trabalho vem um probleminha, né? Que o problema, sei lá, o calcanhar de Aquiles de todos. Seja lá qual área for, o que que a família, o que que a sociedade espera de nós? Que você tenha sucesso, não é isso? Bom, e quando que uma atriz, um ator, desculpa, tem sucesso perante boa parte dos familiares, perante a sociedade, um artista, né? Ah, quando ele alcança de fato a fama, quando ele se torna uma celebridade. Não é o modo pelo qual ele executa o seu papel. De repente, ele não é conhecido, não tem a fama, não tem essa visibilidade, não tem esse dinheiro, né?
mas ele, poxa, interpreta aquele personagem de maneira excelente, de maneira perfeita. Do ponto de vista artístico, a gente pode dizer que esse indivíduo tem sucesso. É um ator, é uma atriz de sucesso. Concordam? Porque ele executa o papel pelo qual ele se preparou, né? E foi se aperfeiçoando, poxa, de maneira fantástica, esplêndida, a ponto de emocionar as pessoas, ou fazer as pessoas sorrirem, né? Enfim, terem as várias emoções ali a partir do papel que ele está representando, ou ela. Agora, se no afã desse sucesso, o indivíduo esquece que o principal é essa perspectiva artística e passa a, como é que eu posso dizer, assimilar, adotar a noção de sucesso que boa parte das pessoas tem, o aperfeiçoar dela agora não vai ser lá mais no palco, né? Ela vai tentar, e aí sempre entra em todas áreas e setores o campo da politicagem, não vou nem dizer política, né? Mas ela vai buscar algum meio para se sobressair perante os outros. E esse meio não é a qualidade da representação dela, do papel que ela executa, entende? Vai ser por algum outro caminho, algum outro tipo de favorecimento. Bom, então agora esse desejo importante para aquela área, para todas, né? Mas para aquela área que a gente está usando como exemplo, que num primeiro momento era bom, se torna uma coisa extremamente prejudicial e problemática. E que a gente daí vai nomear por que palavra a gente costuma utilizar? Alguém aí se arrisca? Não? Mas é uma ambição extrema, né? É uma ambição exagerada, certo? E veja, até aqui o Rousseau está olhando num primeiro momento, né? É um primeiro olhar. É justamente esse desejo de se aperfeiçoar que vai se tornar problemático depois. Então, a gente percebe o seguinte, voltando aqui, que a vida civilizada, no contratualismo do Rousseau, tá, pessoal? Ela começa bem antes do contrato social. Essa é a diferença, não sei se vocês lembravam, né? Essa é a diferença do Rousseau para o Thomas Hobbes e para o John Locke. Enquanto a civilização, propriamente dita, se caracteriza pelo contrato social, no Hobbes e no Locke, o processo de civilização, na perspectiva do Rousseau, já é antes do contrato social. E eu já estou informando aí para vocês o que é determinante para a vida civilizada, segundo esse autor. Segundo esse autor, a origem, né, aquilo que faz emergir a vida civilizada é a tal da propriedade privada. E a propriedade privada, para o Rousseau, não é um direito natural. E ele está bem antes do Marx, tá, meus amigos? Então, é o Rousseau dizendo isso, que a propriedade privada não é um direito natural. Coisa que o Locke vai discordar. O Locke vai sustentar, inclusive do ponto de vista bíblico, que a propriedade privada, sim, é um direito natural, é algo dado até por Deus e tal, e daí vocês podem ler o Locke lá, se quiserem entender como que ele argumenta isso. Mas então a propriedade privada aqui, ela é que inicia o processo de civilização e vai transformar
o que nós tínhamos visto antes como característica do ser humano, vai transformar, deixa eu ver se eu consigo circular aqui, ó, vai transformar esta compaixão, eita, fugiu ali, esta compaixão que o ser humano possuía e até então possui no estado de natureza, no amor de si para o amor próprio. Aqui a gente não precisa entender amor de si pejorativamente. E a comiseração tem a ver lá com a compaixão, essa palavrinha estranha aqui. Então, esse amor de si, essa compaixão, esse respeito que o ser humano tem para com ele mesmo e para com o seu semelhante, acaba sendo alterado e posto no seu lugar o que o Rousseau vai chamar de amor próprio. E amor próprio desenvolve nada mais, nada menos que um egocentrismo. O ser humano e cada humano vai se entender como o centro das atenções, o centro do universo. Vai se tornar extremamente narcisista. Então, o grande problema para ele, vocês vão lembrar que eu já mencionei isso, né, num outro momento, o grande problema foi quando algum meliante aí do estado de natureza resolveu cercar um espaçozinho de terra, cercar, né, esse espaçozinho e chamar de seu. Esse foi o grande problema para o Rousseau. E daí emerge a organização civil, né, a vida civilizada. Ela não é apenas a organização política depois do contato social, mas já é o modo pelo qual os seres humanos vivem, mesmo antes de um governo, mesmo antes de um soberano. Bom, por que então que o amor próprio tomou o lugar do amor de si, da compaixão, da empatia, daquela harmonia? Bom, porque por mais que o ser humano seja o bom selvagem, ele tem um desejo de se aperfeiçoar, não foi isso que nós falamos? De melhorar. E melhorar a si mesmo e as coisas que possui. Bom, e agora então que eu tenho um determinado espaço de terra para chamar de meu, e o meu vizinho também, assim por diante, daqui a pouco o que vai acontecer, ocorrer? Poxa, a grama do vizinho é mais verde que a minha. A grama do vizinho alimenta melhor a sua ovelhinha, o seu gado. O solo do vizinho é melhor que o meu para produzir tais e tais coisas, para plantar tais e tais coisas. E por que é dele e não meu? Sendo que foi uma mera convenção, sendo que foi um mero artifício, não é algo natural. Podia ter sido eu, antes a chegar naquele espaço, ter cercado e chamado de meu. Portanto, eu começo a me achar no direito de enfrentar aquele proprietário de terra, porque aquela terra será boa para mim. Então veja como que ele vai narrando, né, pensando o modo pelo qual se desenvolveram os conflitos, as guerras entre os seres humanos. E o ser humano, portanto, civilizado, ele é um ser desnaturalizado, porque não é mais bom. Porque agora tem que só lidar com competição. E hoje nós temos um espaço no qual nós nomeamos em que essa competição ocorre, que é o mercado de trabalho. Então, o amor próprio não corresponde à conservação de si, como era o amor de si. Então, cuidado com esse joguinho de palavras aí. Amor de si não é algo ruim para o Rousseau. Amor próprio
é algo ruim. Amor de si tem a ver com o desejo de se preservar, de se conservar, mas respeitar o seu semelhante. Agora, o amor próprio, ele tem esse caráter, né, de buscar preservar a imagem, a aparência de uma busca por reconhecimento de sucesso. Entende? O Pedro está colocando aqui, de ser isso, o melhor selvagem, né? Se pode pensar assim. O anarquismo tem influência do Rousseau? Pois é, esse é um debate, Pedro, muito grande na filosofia do Rousseau. Então, assim, se a gente fosse, deixa eu tomar cuidado para te dizer isso, né? Mas se a gente fosse olhar o que é, de fato, o que o Rousseau está querendo dizer no contrato social, o que ele está querendo dizer é que nós teríamos que resgatar o bom selvagem. Só que resgatar o bom selvagem não se dá por via da vida civilizada, ou do que ele entende, ao menos, por vida civilizada. E a vida civilizada, no final das contas, vai resultar no Estado. Então, nesse sentido, a gente consegue relacionar muito uma perspectiva, anarquista ao Rousseau. Agora, o problema, quando digo isso, é que nós teríamos que discutir aqui, debater e esclarecer como é bem esse pensamento anarquista do Rousseau, né? Porque hoje tem tanta baboseira aí em YouTube, em redes e por aí vai, que torna, às vezes, até complicado nós utilizarmos outro conceito, ok? Mas o que você está querendo dizer, vamos pensar a ideia mais central, né? É que se na perspectiva do Rousseau, na verdade, não deveria ser necessário um Estado, aí eu diria para você, isso, você pode pensar isso a respeito do Rousseau. No entanto, parece que o próprio Rousseau reconhece que isso é praticamente impossível, Pedro. Essa sociedade sem Estado, né? E até fica meio estranho a gente falar sociedade sem Estado, porque a partir do momento que é sociedade, a gente já tem uma prerrogativa de que há um consenso, de que há um acordo, né, entre as pessoas e que, portanto, há uma organização política, entende? Mas como o próprio Rousseau pensa ser isso extremamente difícil, quase que impossível, então ele vai dar tais e tais características para esse modelo de Estado no contrato social, a partir de um contrato social, que tenha como eixo essa ideia. O acordo, o consenso entre as pessoas deve servir para recuperar, no fundo, ao menos características essenciais do bom selvagem, entende? Então ele está aí, nessas ideias, né? Propõe a reposição do eu comum dos humanos, então há uma perspectiva aí de solidariedade da raça humana, se a gente quiser, a organização de acordo com os interesses coletivos, entende por que ele é tão, como é que vocês falam, ele tem um ranço com a propriedade privada? Porque, poxa, falar de interesses coletivos a partir dessa concepção de que cada um né, está interessado em melhorar o que é seu, você tem uma dificuldade, um conflito aí para resolver, até de ordem pessoal, né? Então ele fala da renúncia da vontade e interesses particulares em detrimento da vontade geral e interesse público. Não sei se foi ele que fundou a esquerda ou o quê, né? O pessoal já vai começar a rotular ele.
Então, a vontade geral, ela se define... isso aqui é tomem cuidado, né? A vontade geral se define qualitativamente. Então, claro, o Rousseau possui valores democráticos, ele é um republicano, ele defende um modelo de Estado republicano, mas vontade geral para ele não é a mesma coisa que vontade da maioria. Vontade geral para ele tem a ver com bem comum. Vamos ver, vocês conseguem entender o que eu quero falar com isso? Veja, não necessariamente o que é bem comum será, às vezes, num determinado período histórico, vontade da maioria. Então, é preciso fazer essa equação. E essa equação não se dá quantitativamente. Não é porque 60% das pessoas do Teirão querem viajar, não sei para onde, para comemorar sua formatura, que essa vai ser a melhor escolha para aquele coletivo. O problema é que isso só vai se verificar após o acontecido, né? Após a viagem, no caso. Então, pode ser que o bem comum, pode ser que a vontade geral, ela não esteja equiparada àquilo que a maior parte das pessoas defende ou pensa. Por isso que há aí o termo qualitativo, né, de qualidade. Então a gente percebe que há uma questão aí de justiça no pensamento do Rousseau. E o grande foco dele é no conceito de liberdade, né? Por isso que quando falou ali do anarquismo fez todo sentido. Então, que Estado é esse? Né? Que organização política é essa? Veja, o soberano não é o príncipe, como lá no Hobbes, né? Ou um parlamento, como no John Locke. O soberano se origina da pessoa comum de todos os cidadãos. Demos, né? Povo, atos, poder. Então, ele está falando aí desse poder que emana do povo. O corpo cívico e infalível na medida em que revela os interesses coletivos dos cidadãos. É um Estado, portanto, indivisível, já que corresponde a todos. É inalienável, sendo coletiva a vontade apenas, pois sendo coletiva, a vontade apenas pode ser representada por si mesma. Então, é uma perspectiva republicana, democrática, entendendo, com aquele parênteses, que a vontade geral se traduz como aquilo que fará bem a todas as pessoas e não exatamente em prevalecer a vontade da maioria. Essa ideia aí, vocês conseguiram captar, pessoal? Tranquilo? Sim, não, talvez? Tá. Bom, então, que saídas, né, o que o Rousseau iria indicar, no fundo, para nós, em relação a uma possibilidade boa para que a vontade geral prevaleça? A educação. Novamente entra, né, o aspecto da educação como algo crucial aí no pensamento de um autor. Hold on.